Talvez alguém diga assim: a teologia é só uma forma de decorar um princípio, a teologia são argumentos criados, a teologia está marcada de argumentos lógicos. Mas não é só isso que a própria teologia ela está falando. Quando você olhar para um verdadeiro teólogo, você tem que entender que para que a sua teologia seja saudável, para que ela produza fruto, essa teologia ela tem que ir além do academicismo. É isso que eu quero começar falando para vocês. Teologia precisa ir além do academicismo. E eu não vou falar isso aqui só no lado da teologia. Eu vou levar isso também para o lado secular. Um médico, se ele não tiver amor, ele só vai produzir um trabalho na área da medicina. Ele pode escrever artigos belos, bonitos. Uma pessoa que lida com a ciência, com o dinheiro, se ele não tiver amor, se não tiver além disso, ele vai produzir apenas folhas, ele será uma árvore apenas com folhas. É por isso que Jesus disse em Mateus 5,16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Então, teologia não pode ser apenas folhas, não pode ser apenas árvores. Quando a gente olha para uma árvore, tem pessoas que só presenciam a árvore em si. Mas atrás ou dentro daquela árvore, o que nós vamos encontrar? Nós temos os galhos, nós temos os ramos, nós temos o caule, nós temos as raízes, nós temos a vida, nós temos a seiva, nós temos a sombra, nós temos tudo. O grande problema é que tem pessoas que quando vão fazer teologia, só olham para a teologia, só para as folhas da teologia. Só para a árvore montada da teologia. Mas aquela árvore está de pé porque ela tem raiz. Aquela árvore está de pé porque ela tem caule. Aquela árvore está de pé e as flores, tudo estão sendo mantidos, e o fruto, porque na verdade ela tem seiva, ela tem vida. Então a teologia, gente, ela não pode ser apenas folhas. Ela não pode ser apenas de aparência. E aí eu quero falar para vocês, há muitos que fazem teologia e nessa perspectiva, quando a gente olha, só tem folhas. E eles querem que as pessoas olhem para eles como boas árvores. Mas árvores sem fruto não valem nada. Árvores sem fruto não valem nada. A minha teologia, a minha pregação, tudo que eu produzo, se não produzir fruto, não tem valor algum. É por isso que é muito importante para que a minha teologia, ouçam bem que eu coloco aqui, a minha teologia, ela tem que ser uma teologia transformadora. A minha teologia, ela tem que ser uma teologia que não vem apenas criar intelectualidade em mim, não venha causar admiração nos outros. A minha teologia, ela tem que ser transformadora na igreja, ela tem que causar transformações históricas no meu contexto de vida. Isso é muito forte, né? É muito forte. Então eu preciso analisar isso. A teologia, ela deve ser como aquele fermento que a mulher coloca na massa. E o que acontece com a massa? Ela cresce. Então, se eu tiver teologia só de folhas, ou se eu quiser ser visto apenas como uma grande árvore, eu não vou ter sucesso. Então é a primeira coisa. E aí você pode me perguntar: pastor Zéu, e aí o que eu faço? Nós temos que analisar. A primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é que quando eu pontuo essa perspectiva da teologia não apenas como árvore, é que eu quero dizer que o teólogo ele deve repensar a sua teologia. E aí eu tenho que voltar para aquela teologia que tem um saber histórico, mas que tem um saber espiritual. Eu tenho que voltar para aquela teologia do carisma, aquela teologia que na verdade me leva à experiência com Deus. Aquela teologia que me leva a uma reflexão de viver o que Cristo ensinou. Isso é muito lindo, gente. É por isso que Jesus Cristo, em Mateus 7, 24, até o final, ele disse assim: aquele que edifica a sua casa na areia, ela cai. Há muitas construções teológicas que são palhas, que são apenas folhas, que são apenas areias. Areia, apenas areia, areia. Agora, casa edificada na areia, ela cai. Essa é a razão de grandes teólogos, grande entre aspas, que diziam que pregavam uma coisa e começaram a negar hoje, que hoje começam a desfazer da Bíblia,
Que tipo de teólogo é esse? Mostra-se que, na verdade, ele era um fariseu. Mostra que, na verdade, ele não tinha nem caráter e nem essência. Porque como é que eu vou defender uma verdade, eu vou defender algo que eu me mostrava crível para aquilo e agora eu nego tudo? Então, perceba que a teologia de verdade é aquela que me leva a uma reflexão, que me faz voltar ao carisma, aos dons espirituais, ao poder de Deus, aos mistérios. Se nós quisermos uma teologia que não seja apenas academicista, nós temos que voltar para a causa maior. E a causa maior é Deus. Deus é quem nos move, Deus é quem nos leva a esse nível de comunhão com Ele, o Deus Todo-Poderoso, ok? Aí vem uma segunda coisa, e a questão do intelecto. O que acontece com o meu intelecto? O meu intelecto, tanto o crente como o não crente, possui seu intelecto, que é a parte da alma também. Todos nós possuímos. Mas quando nós falamos de intelecto, não é apenas algo para o erudito, não é apenas algo para o versado em letras. Todo ser humano tem intelecto. E é muito importante que o intelecto ele tenha a sua validade para as coisas desta vida. Mas quando a gente traz o intelecto para o campo da teologia, para o lado da vida religiosa, é muito importante que você entenda isso. Sabe qual é o propósito? É que a função do intelecto na fé não é fazer de você um decorador de termos escatológicos, apenas um tradutor de línguas originais. Não. A fé no campo da teologia quer fazer com que nós sejamos, na verdade, compreensíveis dos mistérios de Deus e entender que esses mistérios, eles acontecem em nossa vida e que eu posso trazer essa experiência do poder de Deus para o contexto no qual eu vivo. Então, assim como a fé intelectiva, a fé do erudito, aliás, o intelecto do erudito, o intelecto do homem versado, se volta para as coisas da terra, para compreendê-las, o meu intelecto no campo religioso, espiritual, me traz isso. Não é apenas para trazer fórmulas prontas de teologia. Há muita gente que tem fórmulas prontas de teologia, decorações de argumentos teológicos, mas que na verdade não transformam nada. Então, é muito importante que você atente para essa questão. A fé aliada aí à intelectualidade vai trazer formulações de como eu posso trazer mudança. Vocês já imaginaram uma pessoa que tem Bíblia, que tem teologia, vive em um contexto de opressão, de racismo, de diferença, de humilhação, de maus tratos? Então, eu como um teólogo cheio de Deus, que tenho o meu intelecto impactado pela Bíblia, pela teologia, eu vou causar mudança nesse cenário. É para isso que nós precisamos entender essa fé dentro dessa perspectiva.